Tá bom, então, Lucas capítulo 7, o versículo 33. Eu vou virar de costa aqui para ler ali. 36 ou 33? 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai amá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Até aí, essa é a leitura. Se você puder, por reverência à palavra de Deus, ficar em pé novamente, enquanto nós oramos, desta vez buscando direcionamento para esta ministração. Senhor Deus, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é absoluta, a Tua palavra é verdade absoluta. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos ao Senhor a ajuda do Espírito Santo, que já trabalhou em nosso meio de uma maneira extraordinária. Eu tenho sentido a Tua presença de uma maneira diferenciada no culto desta noite, e eu quero Te agradecer porque não tem nada a ver com o mérito nosso. Nós agradecemos porque a Tua graça mais uma vez nos alcançou. Ó meu Deus, que o Teu Espírito ache nesse lugar liberdade para trabalhar, que o teu reino venha, que a Tua vontade se faça em nosso meio, que a nossa liberdade de escolha não nos atrapalhe. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. É a oração, é a fé, é o pedido que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluias, glória a Deus. Você pode se assentar, e se quiser continuar dando glórias ao Senhor, pode ter certeza absoluta que isso faz parte dos frutos que foi mencionado aqui. É fruto do Espírito, glorificar o nome do Senhor. É pelo Espírito Santo que você o faz, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Ele vier, Ele me glorificará. Então dizer glória a Jesus só é recebido no céu, só é recebido pelo Senhor, se você está ajudado pelo Espírito Santo, porque o mesmo Jesus disse também: aqueles verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O negócio não é templo ou montanha, o negócio é espiritual, é pelo Espírito Santo. Adorar pelo Espírito Santo, isto é ser verdadeiro diante do Senhor. Glória a Deus. Toda vez que você deixa o Espírito Santo, como sei se o Espírito Santo está tendo liberdade para agir em mim? Se você dá um glória de todo o seu coração, se você exalta o Senhor, se você tem vontade de glorificar o Senhor, isso é o Espírito Santo agindo em você. Se você vai ficando mudo, vai ficando calado, eu não estou falando da questão de ficar mudo e calado simplesmente, eu estou falando do momento de adoração, eu estou falando do momento de dar glórias ao Senhor, eu estou falando do momento que a palavra de Deus está sendo ministrada e que, segundo o próprio Jesus, Ele está andando em nosso meio. Aleluia.
Aquele povo não conseguia parar de glorificar. Quando Jesus passava, o povo dizia: louvado seja o Senhor, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, porque Jesus estava passando entre eles. Alguém quis calá-los, alguém disse: manda esse povo, olha o que esse povo está dizendo, manda que esse povo fique calado. E Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Apocalipse ele vai dizer o que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus está andando em nosso meio hoje, glória a Deus. E não é só para passear, Ele está andando para receber a glória que você está dando a Deus, para receber o louvor que você dá, e também para te abençoar de uma maneira especial, porque por onde Ele passa existe milagre, por onde Ele passa existe cura, por onde Ele passa existe libertação. Aleluias. Ontem nós já ouvimos uma ministração nos termos desse texto. Muita coisa foi falada aqui. Eu diria que tudo que você ouviu ontem, se você ouviu ontem, fique como se fosse a introdução da ministração desta noite, uma continuidade daquilo que você já ouviu. Mas se você não ouviu, fique tranquilo, você vai entender a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para receber a palavra desta noite é entender que esse texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 7, esta história desta mulher é uma exclusividade do evangelista, do Lucas, é uma exclusividade desse escritor. É preciso entender isso. Por que estou falando? Porque, por não entender essa verdade, muitas pessoas confundem o que está escrito em Mateus 26, do 6 ao 13, o que está escrito em João capítulo 12, do 1 ao 8, e em Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. E diz assim: que negócio é esse? Um está dizendo que ele ungiu os pés, o outro está dizendo que ungiu a cabeça, um está dizendo que é uma pecadora, outro está dizendo que é Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Que história é essa? Um está dizendo que está no começo do seu ministério, outro está dizendo que era apenas 2 dias antes da crucificação, 6 dias antes da Páscoa, e 6 dias ele está indo para aquele povoado, e outro vai dizer 2 dias, porque é o prazo que está indo para a cruz, ou seja, no finalzinho do seu ministério. Que história é esta? Bom, é muito fácil entender. Nós estamos falando de unções diferentes, nós estamos falando de Maria de Betânia, lá naqueles outros textos, em Mateus 26, 6 ao 13, João 2, 12, do 1 ao 8, Marcos 14, do 3 ao 9. Esse é um tipo de unção, esse foi um momento diferente. Esses 3 textos aqui está falando de uma mesma mulher, e esta mulher, a Bíblia dá o nome dela, é Maria, chamada Maria de Betânia, é irmã de Lázaro, é aquela mesma que quedou aos pés de Jesus para ouvir, enquanto Marta corria para o outro lado. Foi ela que ungiu o Senhor, naquela unção diferente. Nesse texto a pecadora não é aquela mulher, a pecadora também não é Maria Madalena. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer simplesmente uma mulher, não dá nome a esta mulher. Esta mulher que ungiu Jesus, ela vem por trás, é um outro detalhe. Então, primeira coisa é isso, é uma exclusividade. Esta história é uma história exclusiva, é uma unção diferente. Aconteceu 2 vezes algo parecido, mas elas têm mais diferenças do que semelhanças, pode ter certeza. Então, para provar isso que eu estou falando para você, eu nem preciso, senão, usar uma palavra apenas. Eu poderia simplesmente usar a palavra anacronismo. Se eu disser para você anacronismo, pronto, está resolvido. Posso provar tudo isso que eu estava falando. Pastor, agora ficou do mesmo jeito, porque eu não sei o que é anacronismo. O que é anacronismo? Se você vai no dicionário, você descobre que é atribuir a tempos diferentes costumes, ou falar de uma história em tempos diferentes, ou atribuir a uma pintura, por exemplo, um tempo que não foi aquele tempo. Ou seja, a cronologia não dá certo, os tempos são diferentes. É por isso que os críticos da Bíblia às vezes apresentam críticas a respeito de alguns textos, porque eles dizem a crônica não bate. Se Artaxerxes era rei nesse tempo, como está dizendo que então era Assuero? Eles não entendem que nome de Assuero e Artaxerxes são nomes, não entendem a história da Bíblia, e vão usar a palavra anacronismo para criticar a Bíblia Sagrada. Ei, eu não estou falando lá daquele tempo, eu estou falando agora que, para provar que são 2 momentos diferentes, é simplesmente você olhar a cronologia dos textos. Um aconteceu lá no início do ministério de Jesus, e esse outro que eu estou falando aqui é Mateus capítulo 26, João capítulo 12 e Marcos capítulo 14, foi um pouquinho antes da sua crucificação. Não tem jeito de ser a mesma mulher, não tem jeito de ser o mesmo texto, não tem jeito de ligar esse texto. Então é preciso entender que nós estamos falando de uma mulher que a Bíblia não dá o nome a ela. Qual é o problema disso?
O problema é que se você diz que Maria é irmã de Lázaro, você vai então dizer que ela era prostituta, que ela era essa pecadora, quando a Bíblia Sagrada nunca diz que ela era assim. Ela é um modelo de adoração, ela é um sistema de espírito em verdade, de se colocar realmente diante do Senhor. Ela é alguém que sempre que vai citar a verdadeira adoração, como se deve fazer o modelo correto a se adorar, vai falar a respeito de Maria, irmã de Lázaro, a Maria de Betânia, que depois de quedar aos pés do Senhor, prostrada a ouvir o Senhor, lá no finalzinho do seu ministério, ainda vai quebrar o vaso de alabastro, ainda vai derramar aquele azeite sobre a sua fronte, ainda vai perfumar aquele lugar, ainda vai entrar para a história, dizendo onde o Evangelho for pregado, o nome dela também, ela também vai ser mencionada. Ele não fala a respeito dessa, ele fala a respeito daquela. Então está resolvido, já está certo, isso já está pronto, isso é preciso entender. Um outro detalhe importante que eu já tinha começado a falar é a respeito de ter vindo por trás. Ela veio por trás. Ele estava à mesa e ela veio por trás. Que história é essa? Como é que alguém pode estar assentado à mesa? Como é que alguém pode estar naquela posição? E como essa mulher, será que ela entrou por debaixo da cadeira? Será que ela vem e entra por debaixo da cadeira? Imagina agora que eu estou aqui assentado à mesa, eu não tenho aqui uma cadeira como exemplo, mas eu estou aqui assentado, essa mulher vem por detrás para tocar nos pés. Isso não tem jeito, é preciso entender um pouco da cultura hebraica, é preciso entender como é a mesa de refeição de um israelita, é preciso entender que tipo de cadeira era aquela que ele estava usando, que na verdade não era uma cadeira. Se você for estudar, não precisa muita profundidade, é só buscar até na internet, você vê isso. Você vai descobrir que principalmente na casa de pessoas importantes, como no caso deste homem que o convidou, era alguém que não convidou Jesus porque estava interessado em ouvir Jesus, porque estava interessado em receber Jesus. Não, ele convidou de fato porque ele queria colocar Jesus à prova, ele queria colocar Jesus em uma situação difícil. Ele queria criar problemas para Jesus. Tanto é que todos os procedimentos que o pregador falou aqui ontem, e que fazia parte da cultura, era uma questão de educação, ele não fez nada daquilo. Ele não lavou, ele não apresentou água para lavar os pés, ele não beijou. Jesus, quando recebeu, era costume o beijo, o ósculo santo, não é na testa, é no rosto, beijava no rosto. Então veja só, e você não me beijou. Não, e era costume também sim colocar o perfume sobre a cabeça. Ele não fez nada disso. Por que não fez? Não fez porque não era uma recepção simplesmente para colocar Jesus dizendo: eu estou honrando o mestre, eu quero receber o mestre. Realmente tudo que foi pregado aqui ontem é aquilo mesmo. Então, mas só que era a casa de um homem rico, era um lugar também, veja só, que ela não tem dificuldade para entrar, não tinha um porteiro lá, era um lugar onde eles estavam, um lugar específico, uma mesa que geralmente era menos da metade da altura dessa aqui, e a cadeira, para você ter uma ideia, é semelhante a um divã, é como se fosse uma cadeira de praia, para você ter uma ideia, na sua compreensão hoje. E as pessoas geralmente se assentavam, quase que se deitavam sobre esse divã e deixavam os pés para trás, para longe da mesa, os pés ficavam longe da mesa, tá? Geralmente eles apoiavam o cotovelo esquerdo, o braço esquerdo em uma almofada nesse divã e comiam com as mãos. O judeu come com as mãos, eles comiam com as mãos junto à mesa, eles estão ali com as pernas, não tem como fazer porque eu não tenho uma cadeira aqui, tá? Uma cadeira daquele tipo. Então os pés estão longe, e geralmente os escravos, os servos, que tinham os senhores grandiosos, os reis, eles ficavam atrás, isso era a posição de servo. Está ali o senhor à mesa, está ali as pessoas à mesa, e os servos estão atrás. Por quê? Porque os servos estão para servir. Se o Senhor pede para trazer alguma coisa à mesa, aquele servo vem e traz. Então ela vem por trás, está na posição adequada, os seus pés estão longe, estão afastados da mesa, e ela vem e diferencia também aquela mulher de Betânia. Ela vai ungir a cabeça de Jesus, depois unge os pés também, mas primeiro ela quebra aquele vaso e unge a cabeça. Não quebra a cabeça, ela quebra o vaso e unge depois a cabeça, tá? Mas essa não, essa vai ungir os pés. Ela chega como uma escrava, ela chega como uma serva, e ela vem para ungir os pés de Jesus. É importante entender tudo isso. E ela começa, não que ela vai lavar os pés de Jesus com lágrimas, isso é uma força de expressão. Quando ela chega diante de Jesus, ela começa a chorar. Aliás, se você realmente chega diante de Jesus,
É natural que a sua voz fique embargada, se você entende que Jesus está presente. É por isso que sempre, quando a presença do Senhor vem, é difícil controlar, é difícil pregar, inclusive, porque se Jesus está, a lágrima vem, louvado seja o nome do Senhor. E quando essas lágrimas começam a pingar ali nos pés de Jesus, é como se ela estivesse lavando os pés do Senhor, e ela começa a enxugar os pés com o cabelo, e também colocar daquele perfume. Alabastro era um vaso específico, era um material, é como se fosse uma pedra, e esse perfume que ficava lá dentro era um perfume que só tinha jeito de tirar lá de dentro se quebrasse esse vaso. Não estamos falando de um perfume barato, estamos falando de um perfume que foi dito aqui ontem, mais ou menos em torno de 1 ano de salário de uma pessoa, para você ter uma ideia. É um perfume caro. Ela vem, ela quebra esse frasco, ela quebra e começa a ungir os pés do Senhor e começa a chorar e ungir também com aquele perfume. E Jesus, como você ouviu a pregação de ontem, Jesus começa a ler, escutar os pensamentos do coração deste Simão, que não é o Simão leproso. Lá na outra vai falar do Simão leproso, provavelmente alguém também com o nome de Simão. Na Bíblia Sagrada vai aparecer de 12 a 13 homens com o nome de Simão. Então Simão Pedro, Simão leproso, Simão fariseu, que era esse caso, que era outro Simão. Começa a ler o pensamento dele, e começa a ouvir o que ele não está falando publicamente, não está falando abertamente. Ele começa simplesmente a pensar. Foi pregado aqui ontem, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, saberia qual é a vida de pecado que ela leva. E então Jesus vai contar aquela parábola exatamente para responder a pergunta do coração e da mente daqueles homens, daqueles principalmente do Simão, que traz Jesus para o colocar em prova. Isso é praticamente recapitular o que foi pregado aqui ontem. Agora, veja só, existem algumas questões aqui dentro ainda, existem algumas verdades aqui dentro desse texto que nós precisamos entender. Nós ouvimos ontem a respeito desse perfume caro, nós ouvimos ontem a respeito dessa diferença entre fariseu, ser fariseu e simplesmente indiferença e tanta coisa. Mas eu gostaria de pensar um pouco mais a respeito de adorar a Deus, a respeito de o serviço cristão ou o nosso comportamento. Qual é o comportamento adequado? Qual é a maneira adequada de se colocar diante do Senhor? Qual é a maneira correta de possível agradabilidade ao nosso Deus? Uma vez que nós saímos de casa e estamos aqui hoje para fazer uma oferta, para trazer uma oferta diante do Senhor, como ministramos aqui na quarta-feira sobre aqueles 2 irmãos, Abel e Caim. Poderia pegar um gancho ali naquele texto que nós começamos a falar. Veja só, uma das primeiras coisas que nós vamos entender aqui, que não foi falado, quase tudo isso que falei foi falado, algumas outras coisas não, algumas informações que passei não foi falado, tá? Bom, aquela mulher, ela chega e ela conhece Jesus naquele lugar. Ela conhece Jesus e ela resolve se entregar a Jesus. Não pode ser assim, não é isso, não é desse jeito. Para entender esse texto eu preciso saber que aquela mulher já conhecia Jesus antes. E se você entender a leitura desse texto, você vai descobrir que Jesus não está perdoando os pecados daquela mulher naquele ato. Aquela mulher está se dirigindo àquele lugar por ter sabido que Jesus estaria jantando ali, mas em um momento da Bíblia Sagrada que não está descrito qual é, ela, como mulher pecadora que fora, ouvira a mensagem de Jesus. Eu não estou dizendo que seja, pelo amor de Deus, mas poderia ser até mesmo, eu não estou falando que ela,
aquela mulher que foi pega em adultério e que Jesus de repente perdoa os seus pecados. Aquela mulher está entendendo agora que aquela vida pregressa, que aquela vida errada que ela levava antes, ela não leva mais. Aquilo não conta mais para a sua vida, agora Jesus é Senhor da sua vida. Agora ela vem naquele lugar com um objetivo, ela quer simplesmente apresentar a sua gratidão, ela quer simplesmente expressar o que Jesus, ou quem Jesus significa para ela, quem é Jesus para ela. Não é possível em um ato de prévio conhecimento, simplesmente em um olhar, em um momento diante de Jesus, tomar a ideia de se conseguir um vaso de alabastro que custa 1 ano de salário e dizer, eu vou quebrar isso aqui e vou jogar no pé desse homem. Não, ela já sabia pela ação do Espírito Santo que está sobre Jesus. O próprio Jesus vai dizer, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, e pela unção do Espírito Santo da vida de Jesus, quando ele prega a palavra, aquela mulher recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora ela chega como escrava, os pés do seu Senhor estão naquele lugar, e ela chega por detrás para dizer, eu sou escrava deste homem, e eu agora vou prestar as minhas homenagens a este Senhor. Ele não é um homem comum, ele para mim é Deus, ele é o Messias. Então a primeira coisa que eu encontro neste ato é um ato de publicidade, eu encontro um ato de publicar aquilo que está no seu coração. Uma das primeiras coisas que verdadeiro adorador, ou que verdadeira atitude de adoração não consegue, jamais vai conseguir fazer, é ser um adorador secreto, é ser um adorador agente 007. Aquela mulher sabia muito bem, e você, como conhecedor da história, sabe também que ela corria riscos naquele lugar, principalmente pela falta de perdão de fariseus, de escribas, dos religiosos daquela época, principalmente pela situação que estava na mente daqueles homens. Ela sabia que entrar naquele lugar, daquele jeito, ela corria riscos, mas ela sabe, não interessa o tipo de risco que eu vou correr, eu não vou me calar. Onde Jesus estiver, eu vou mostrar para todo mundo que Ele é meu Senhor. Aleluia. Então ela não quer ficar escondida, ela não quer servir ao Senhor de uma maneira oculta, ela quer publicar todos que estão naquele lugar, ela quer dizer, este é o homem que perdoa pecados, este é Senhor, este é o Messias, este é Senhor, Ele é meu Senhor. Pode ser reprovado para vocês, mas para mim é Deus, para mim é o Messias, para mim é o Senhor, louvado seja Deus. O próprio Jesus vai concluir isso. O próprio Jesus vai dizer, a quem muito foi perdoado. A atitude dela prova o seu muito amor, a sua forma de agir, prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, não estão sendo perdoados, eles já foram perdoados. Daí então fica o pensamento, fica a imaginação. Se eu fico mudo, se eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente, se eu não quero que as pessoas saibam que eu adoro o meu Senhor, a pergunta é, será que eu não me sinto pecador suficientemente? Será que eu me acho mais santo igual aqueles fariseus, como foi ministrado aqui? Ou será que de fato eu não reconheci que Jesus é Senhor, e eu não entreguei a Jesus a minha vida, eu não entreguei o meu coração ao meu Senhor, e quero esconder das pessoas que sou um verdadeiro adorador? Então a publicidade, é por isso que a gente fica insistindo e dizendo, dá glórias ao Senhor, aleluias, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque quem sabe, quem tem no coração o sentimento e a certeza de que foi perdoado, e sabe a vida que vivia, se você sabe quem você era, se você sabe o que você viveu, e se você sabe que não havia dignidade em você, mas que este Senhor entrou no seu coração e mudou a sua vida, e que a sua história não é mais a mesma, aqui é lugar de glorificar o nome do Senhor, aleluia. Esta é a mesa onde o Senhor está, e aqui é lugar de, aos pés do Senhor, derramar lágrimas copiosas, louvado seja o nome do Senhor. Então uma das primeiras coisas que eu vejo na atitude desta mulher é publicidade. É por isso que pentecostal não fica calado, pentecostal faz questão de dizer, e não é só na igreja não, é lá no lugar onde estuda, é lá no lugar onde trabalha. Não tem um lugar por onde eu já tenha passado que as pessoas não digam, pastor, se perguntar do Deus, pode ser que ninguém conhece,
mas se alguém conviver comigo 1 ou 2 dias, no máximo, nem isso, vai saber, é um homem de Deus, é um pastor, é um pregador do Evangelho. Eu já falei aqui, quem passar a faculdade que eu fiz por 5 anos, se perguntar do Delcio, ninguém sabe quem foi, mas se você perguntar quem foi o pastor que fez faculdade de Direito aqui, passou na UAB, quem foi ele? Esse, todo mundo vai saber. Eu não era agente 007, os meus professores, professor de filosofia, eram questionados em público, lugar lotado, professor de filosofia, e agora o que faço? Um monte de gente, lá você sabe muito bem, aquela ideia do Deus não está morto, você já conhece, você sabe como é um ambiente de universidade, pessoa se vende, assina qualquer coisa para dizer que, não, as perguntas eram para colocar em xeque mesmo. Uma das primeiras perguntas que fiz a uma professora de filosofia que falava de Aristóteles, Platão, Sócrates, eu perguntei: professora, a senhora acredita que Salomão era um filósofo? Salomão está na lista dos filósofos. Eu não estou dizendo que a minha atitude naquela escola tenha agradado a todos, de maneira nenhuma, mesmo porque a atitude desta mulher não agradou a todos. Se você está interessado em agradar a todos, primeira coisa que você não é discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus sabe que se agradar ao Senhor, inevitavelmente vai desagradar fariseu. Se agradar ao Senhor, inevitavelmente vai desagradar quem não tem Jesus como seu Senhor. Então ela não está interessada em saber, ela só quer saber que vai publicar, vai gritar para o mundo inteiro ouvir, e ao invés de cantar para a mulher, ela vai dizer para Jesus: eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Eu grito, eu mostro, eu quero que se saiba que o Senhor é Jesus, que o Senhor é Deus, e que eu te reconheço como meu Senhor. Louvado seja o Senhor. Então crente que é crente, não esconde a sua fé. Crente que é crente, onde estiver, vai se dizer: é um servo de Deus. Não tem poucos minutos, poucas palavras, e vai saber, está ali o adorador do Senhor, é servo do Senhor, louvado seja o Senhor. Sabe? Mas tem uma outra coisa que acontece aqui, e aí a coisa começa a complicar, e o meu tempo vai se encurtando cada vez mais. A minha Bíblia vai falar sobre esse vaso de alabastro, e aí alguém vai falar a respeito de valores. Então, eu começo a entender que quando esta mulher resolve fazer isso, essa não está dos melhores, não está dos melhores, não. Geralmente está vendo essa aqui, era mais ou menos isso aqui, ó. Só que eles deitavam com os pés para trás aqui e punham o cotovelo aqui assim, ó. Está vendo aqui? Eu teria que entrar por baixo do pé, né? Mas o pessoal, a maioria que vai desenhar não desenha direito, porque não conhece essa cultura, essa é a verdade, mas tem alguns desenhos. Eu ia trazer um para mostrar, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Então veja só, falar a respeito do alabastro, falar a respeito deste vaso e do valor deste vaso. E aí, então veja só, eu quero publicar, eu quero que o mundo saiba, eu quero que as pessoas saibam, eu quero que todo mundo saiba que eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas não é só isso. Esta minha atitude de fé, esta verdade do meu coração, ela não é expressa só de palavras, ela não é expressa simplesmente dizendo para as pessoas o que eu sou. Ela vai se expressar com uma atitude que não é uma atitude barata. Olha só como essa coisa começa a apertar. Quem é que tem capacidade de analisar o valor de um perfume deste e dizer, para provar que Ele é meu Senhor, para provar que Ele é tudo para mim, para demonstrar este amor, para demonstrar esse cristianismo, eu vou investir nessa demonstração 1 ano de salário, eu vou investir nessa demonstração um valor que para mim não é um valor pequeno. Sim, se eu quiser pregar a você a respeito de contribuição na igreja, posso falar a respeito disso, porque isso também é verdade, mas não estou falando sobre dízimos e ofertas. É verdade que alguém que diz que ama Jesus, mas não consegue dar oferta, não consegue dar dízimo. Alguém diz que a última coisa que se converte na igreja é o bolso. Isso não é verdade. Todo que tem o coração convertido de verdade, ele não é simplesmente de palavras, ele ama com obras.
Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é real. Poderia falar sobre isso, poderia estender a ministração para falar a respeito disso, porque eu tenho subsídios na Bíblia Sagrada para provar que Jesus ensina exatamente desta forma. Eu poderia falar da viúva pobre, que traz aquela moeda que era todo o seu sustento, e Jesus fala: essa oferta é melhor que as outras, esta oferta é mais que as outras. Eu poderia entrar por aqui e mostrar, poderia falar de Paulo, que diz que quem semeia pouco vai colher pouco, mas que Deus é capaz de aumentar a sementeira, que aquele que contribui vai acabar sendo abençoado na sua contribuição, porque até a quantidade de contribuição que ali é chamado de semente vai ser aumentada. Tudo bem, poderia falar sobre isso, e isso também é verdadeiro, e isso também é aplicável, tá? Eu amo Jesus, eu provo isto com a minha vida financeira também. A igreja vai andar com a minha ajuda, a igreja vai continuar com a minha ajuda, mas não é sobre isso especificamente que quero falar nesses poucos minutos finais de ministração. A maneira de servir a Deus, a maneira de adorar a Deus, a maneira de demonstrar este senhorio. Quanto custa isso para você? Quanto tem custado para você essa demonstração de verdadeiro cristianismo e essa expressão de que Jesus é o teu Senhor? Quanto tem custado isso para você? Nada. Porque se isso não tem custado nada, tem alguma coisa errada. Está mais perto do farisaísmo do que qualquer outra coisa. Como faço para aplicar? Olha só, faça como essa mulher, quebre o seu vaso de alabastro. Tudo bem, eu vou cantar, eu quebro o meu vaso, então eu venho aqui e eu canto, e eu quebro o vaso, e faço uma série de... Não é de cântico, não é de dancinha, não é de expressão, e também não estou falando de dízimos, de ofertas. Eu estou falando de uma vida de cristianismo, de uma vida de adorador, de uma vida de filho de Deus, de uma vida de filha de Deus, que custa, que retira de mim alguma coisa. E o presbítero Lourenço, quem sabe movido pelo Espírito Santo exatamente nessa direção, já começava a falar. O coração parece que batia até mais forte quando achava lá naquelas campinas um marolo bonito, aquela fruta bonita, e você falava: achei o que eu queria. E quando o Senhor começa a andar no meio da igreja, passando no meio da igreja, procurando verdadeiros adoradores, procurando verdadeiros filhos, pessoas semelhantes a esta mulher, que sabe o que foi feito na sua vida, sabe a obra que foi feita na sua vida, sabe que os pecados foram perdoados, e sabe quantos pecados foram perdoados, e ele vai encontrar então uma forma de servir. Como aplico isso na minha vida? Como é que eu faço para quebrar esse vaso? Bom, se contribuir na obra de Deus é uma das formas, não é sobre isso que nós vamos falar. Existe uma outra forma que nós já temos falado neste lugar. Aquela mulher, Maria de Betânia, antes de quebrar esse vaso, porque ela quebrou o vaso lá também, uma outra demonstração semelhante a esta, ela já está quedada aos pés de Jesus. Ela já para tudo o que ela está fazendo para sentar-se aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para falar. Eu pergunto a você: parar no meio da correria, para você que é autônomo, presbítero Lourenço, quanto custa parar no meio do dia, 1, 2 ou 3 horas de repente, para dizer: eu sou servo de Deus, eu tenho que tirar alguma coisa do meu sustento para dar adoração ao meu Deus? Há um pregador aí que diz, o homem mais rico que já existiu, uma das fórmulas é, alguém falou assim: vamos tomar um café, vem comigo para a gente tomar um café e jogar a conversa fora. Ele parou para fazer o cálculo, ele descobriu que aquela conversa fora, que ele ia jogar fora, com aquela pessoa que queria jogar a conversa fora, ia custar para ele mais de $50. Então não lembro se 50 o valor é esse, acho que era um valor caro lá. Ele falou assim: estou fora, não vou tomar esse café. E agora eu estou falando do café, eu estou falando de tomar um café com Jesus. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou falando de sacrifício, eu estou falando de coisa difícil de fazer, porque se é fácil qualquer um faz, se é fácil o Simão também faz,
Se é fácil, o fariseu também faz. Eu estou falando de gente que começa a dar coisas que custa. É difícil ficar tempo em oração, é difícil tirar tempo para ler a Bíblia Sagrada, porque eu vou ter que sacrificar alguma coisa, mas eu já preguei aqui em outro texto dizendo que a primeira coisa que a gente sacrifica é a hora da oração, a primeira coisa que a gente sacrifica é a hora da leitura, a primeira coisa que a gente sacrifica é o culto. Agora não está acontecendo mais, por causa da pandemia. Está sendo feito tudo live, até mesmo o casamento está sendo assim. Mas e o dia que o seu amigo te convidou para um dia de casamento, para uma festa de casamento? E você sabe o tamanho dessa amizade, mas aquela é uma noite de Santa Ceia, é o dia do culto da Santa Ceia, é o dia de você vir onde Jesus está à mesa, você vir como servo aos pés de Jesus, e você tem que escolher qual é o valor, o que você valoriza mais, a amizade daquele homem, aquela festa de casamento, ou você sacrifica aquele valor. Não interessa como você vai ficar diante daquele homem, não interessa o que vai acontecer, este homem vale mais para você, porque isto custa, isso é difícil. Vir à igreja quando sobra tempo, qualquer um faz, até a igreja católica está indo mais do que os crentes. Ah, mas eu faço parte do grupo de risco. Eu não estou dizendo que, eu mesmo falei, se eu não faz parte do grupo de risco, não vem. Mas tem gente que tem coragem de não vir na igreja, no grupo de risco, mas tem coragem de ir num trabalho, onde tem mais gente lá do que na igreja. Não quer correr risco. Crente que não quer correr risco. Gente que está e serve ao Senhor Jesus, mas não está disposto a pagar o preço. E longe de mim usar o termo preço, porque o preço verdadeiro já foi pago na cruz do Calvário. Sabe, uma atitude, eu usei aqui uma ilustração para você. Isso custa. E aquele relacionamento? Você sabe que é errado, você sabe que a Bíblia diz que não, você sabe que a Bíblia fala que não, mas isso é muito valoroso para você. E agora, o que faço? Eu escolho isso, ficar com Jesus. Esse é o teu alabastro. Esse é o teu valor. O que é o teu valor que de repente está sendo cobrado de você? O que é o teu valor que de repente você não quer sacrificar para Jesus? Porque só tem valor para Jesus o que tem valor para você. Só tem valor para Deus o que tem valor para você. Só vale para Deus o que vale para você. Amém? Então esta mulher, ela chega dizendo: isso aqui é o que eu tenho de mais valor. Eu não sei quanto tempo, eu não sei se foi da vida, eu não sei, não quero saber. Eu só sei que ela disse: isto é um sacrifício, o sacrifício de publicar, não a qualquer preço, não interessa o que vai acontecer comigo. Eu digo para o mundo inteiro: eu amo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, Ele é meu Senhor, Ele perdoa os meus pecados, não sou mais aquela vida, acredite você ou não, agora eu sou de Jesus. E alguém que paga por isso, louvado seja o nome do Senhor. Paga caro por ser crente. Eu não vou falar aqui nem dos países onde se coloca uma faca no pescoço e te dá uma chance para dizer, ou você diz que Maomé é Deus, que só lá é Deus e que Maomé é o profeta, ou então eu tiro a sua cabeça aqui agora. E agora o que você faz? Você valoriza mais o seu sangue, mais a sua vida, porque irmãos nossos estão sendo queimados nos dias que nós estamos vivendo. Nos dias que nós estamos vivendo, tem gente entregando a vida para provar que é crente. Que estou disposto. Quanto custa para mim vir ao culto hoje, por exemplo? Ah, não, qualquer coisa a gente chega meio atrasado. Ô pastor, 7 minutos para encerrar a reunião, hein? Vamos embora. Não, esse tempo que estou gastando na presença do Senhor é o tempo mais precioso que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. É quando eu começo a parar e pensar: meu Deus, eu preciso investir valores no reino de Deus, coisas valorosas. Eu preciso desligar minha televisão, eu preciso parar com alguma coisa, eu tenho que parar para coisas que custe para mim. Difícil fazer. O que é difícil? O que é difícil para você? O que é difícil que fazer seria uma prova de amor. É isso que Jesus está dizendo, é isso que eu quero. O que é difícil parar? Isso eu não consigo parar. É com isso que você tem que parar. Está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? É isso que essa mulher vai trazer. O quê? Valor para jogar no pé de Jesus. Valor, cristianismo de valor. Cristianismo, Lourenço, que não traz um marolinho estragado, não. Cristianismo que traz um vaso de alabastro. Cristianismo que, por entender que o passado foi perdoado, que o problema foi resolvido, para Jesus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, eu dou a minha vida.
O que é para você, jovem? Mas as minhas colegas estão tudo fazendo. Se minha colega descobrir que eu sou virgem, ela vai zombar comigo o resto da vida. Meu Deus, como pode um negócio desse? Pastor, você vai falar em virgindade no século 21? Ei, a Bíblia Sagrada é verdade no século 21, e se tiver século 22, vai ser no século 22. É sempre verdade a palavra de Deus, e não interessa se você está sendo quadrado diante do mundo, e se isso vai custar zombaria para você, se esse for o seu preço, dá o melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja pura diante de Deus, seja puro diante de Deus. Mas os meus colegas, todos eles já foram em casa de prostituição, todos eles têm experiência com drogas, eu nunca experimentei. Ei, eu tenho 53 anos de idade, eu nunca experimentei e nunca vou experimentar, porque eu não preciso dessa porcaria para provar nada, eu só preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Alguns colegas meus, uns que já estão até fora, já não estão mais na terra, naquela época dizia: Delcio, você tem a cabeça muito pesada para a tua idade, porque eu tinha mais ou menos 16 anos, 17 anos, quando eu comecei a servir a Jesus, e os meus colegas, eles iam para os bares da vida, eles iam para as boates da vida, eles iam para o forró, para a casa de prostituição da vida. Eu passei a minha mocidade inteira enfiado dentro de uma igreja, servindo a Deus, falando a palavra de Deus, vivendo o reino de Deus. Foi difícil para mim? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho que ler. Você já deve ter ouvido falar sobre Pascal, um homem que existiu no século 17, eu tenho que ir para o final. Em 23 de novembro de 1964, ele escreveu no seu diário: eu me submeto completamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Pascal é o primeiro homem que construiu um programa de computador, praticamente um computador que tem a sua linguagem. Quem já ouviu falar sobre a linguagem Pascal aí? Deixa eu ver, quem entende de computador sabe do que eu estou falando. Não é verdade isso? Ele escreveu no seu diário, no dia 23 de novembro de 1964, ele escreveu isto: eu me submeto completamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Foi ele que criou o tão conhecido ditado: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Foi ele que criou esse ditado. Eu nem sabia que Pascal tinha se convertido e entregado o coração para Jesus, e um dos homens mais inteligentes da sua época, ele chega à conclusão que Jesus é o único Senhor, e ele vai fazer isso e vai deixar escrito no seu diário. E se você for estudar a história desse homem, você vai descobrir que mais do que a ciência, ele brilhou como cristão e filho de Deus. 2 séculos depois, alguém vai escrever, um pesquisador francês vai escrever sobre ele, falando a respeito disso. Então veja só, ele escreveu essa frase, mas ele não escreveu só essa frase. Ele escreveu também algo que é conhecido como a aposta de Pascal. Olha que aposta é essa. Ele disse assim, essencialmente disse isso: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se estiver errado. Olha só o que ele escreveu: se você se abre para Deus e se entrega para o seu amor, um dos homens mais inteligentes daquele século, um dos praticamente criadores do computador, ele vai dizer o seguinte: eu me rendo, eu me entrego inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, Ele é meu Redentor, eu me rendo a Ele. Ele vai dizer assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele vai dizer o seguinte: se você se entregar a Deus, se você acreditar em Deus e se render ao seu amor, não terá perdido nada, ainda que estiver errado. Se você acredita que Deus existe, você aposta a sua vida nisso, você dá o seu melhor nisso, você não terá perdido nada, ainda que você esteja errado. Mas, se você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nessa vida e na vida por vir. Está entendendo o que ouviu, sim ou não? Se você acreditar em Deus e se entregar ao seu amor e der o seu tudo e render a sua vida a Ele, não terá perdido nada, ainda que estiver errado. Mas se você acreditar que Deus não existe, se você for na direção contrária, você poderá perder tudo nessa vida e tudo na vida por vir. Eu tenho que encerrar a ministração, pode desligar aqui, por favor.
este celular, eu quero orar com vocês, para que esta seja uma semana em que você